Bom dia, queridos. O nosso assunto dessas próximas 2 semanas vai ser heredograma, dando continuidade ao nosso estudo de genética, né? Heredograma o que seria? Seria uma representação, né, de alguma característica de uma família, né? Algumas pessoas confundem o heredograma com uma árvore genealógica. Uma árvore genealógica, ela vai demonstrar a história de uma família, os nomes, o pai, a mãe, o avô, o tio. Aqui não. Aqui nós vamos demonstrar as características da família. Pode ser uma característica, claro, todas as características hereditárias, mas pode ser uma característica comum, pode ser uma doença na família, né? Então, é isso que o heredograma vai demonstrar. Para que seja confeccionado um heredograma, nós precisamos conhecer alguns conjuntos de símbolos. Perceberam o coraçãozinho que eu estou com saudade de vocês? Temos que conhecer alguns conjuntos de símbolos, que são esses aqui. Percebam que, pelo menos no heredograma, eu desenho bem, porque é só bola e quadradinho, né? Ainda bem que não tem que fazer nenhum desenho mais complexo. Então, o homem, ele é representado no heredograma por um quadradinho, né? A mulher por um círculo, uma bolinha, que acho isso um absurdo, a gente ser representado por uma bola, né? Meu Deus. Mas tudo bem, não fui eu que defini isso. Quando o sexo não foi identificado porque a mulher sofreu um aborto ou algo do tipo, marca-se com um losango. Quando o indivíduo apresentar a característica que está sendo estudada, por exemplo, vou fazer um heredograma para ver a cor de olhos durante 4 gerações na minha família. Então, quem tiver o olho claro, eu vou considerar como ser afetado. Então, eu vou pintar esses indivíduos que apresentam a característica que eu esteja estudando. Eu preciso representar se os indivíduos que aparecem neste heredograma são gêmeos ou não, né, os irmãos. Então, quando eles forem gêmeos dizigóticos, aqueles que não são idênticos, eu represento desta maneira aqui. Aqui poderia ser 2 meninos, 2 meninas, um menino e uma menina, porque lembrando, nós já falamos disso umas 800 milhões de vezes, gêmeos que são dizigóticos, eles só nascerão juntos, mas eles são irmãos de placentas separadas, também são conhecidos como bivitelinos. Os gêmeos monozigóticos, que são aqueles da mesma placenta, vindos de um mesmo óvulo, fecundado por um mesmo espermatozoide, que sempre vão ser do mesmo sexo. Então, aqui eu representei 2 meninas, mas poderiam ser 2 meninos, 2 quadradinhos, sempre com o elo fechado. Percebam que aqui o elo estava aberto e aqui o elo está fechado, porque para diferenciar esses gêmeos. Aqui é a maneira com a qual eu represento o casamento, né? E aqui o casamento consanguíneo, que é o casamento entre parentes, primos, irmãos, né? Tanta gente nesse mundo tem que casar com o primo, né? Mas amor, né, é amor. Então cada um, cada um. Aqui a professora trouxe o exemplo de um heredograma. Quem é meu aluno aí desde o 8º ano? Tem algumas figurinhas aí, né, lindas do meu coração, que são alunos meus desde o 8º ano, né? Vai lembrar que a gente estudou isso. Léo, Eduardo Martinelli já resmungou. Eu não lembro nada disso aí, né? Mas Marcos Vinícius, que não anda com uma vontade muito grande, né? Lucas, Gustavinho, e entre outros aí que agora, Giovana, outros aí vão lembrar que a gente estudou alguma coisa disso lá no 8º ano, né? Nós construímos heredogramas lá no 8º ano, né? Mas a gente vai fazer agora de uma maneira mais difícil, é óbvio, né? Então aqui eu representei o heredograma de uma família onde a característica que eu estou estudando é a cor de olhos. Que família é essa? É a minha, tá? Eu tenho aqui meus avós, a geração dos meus pais, a geração minha e dos meus irmãos e a geração dos meus filhos e sobrinhos, né? Então o que eu tenho aqui? Na parte paterna, deste lado do heredograma, eu tenho a minha avó que tinha olho claro. Na parte materna, nem o meu avô e nem a minha avó tem olho claro, mas o pai do meu avô tinha olho claro e a mãe da minha avó. Eu sei disso, mas eu não vou representar essa geração, eu poderia. Eu represento aqui na segunda linha a minha mãe e o meu pai, as irmãs do meu pai e os irmãos da minha mãe. Percebam que a minha mãe tem 3 irmãos de olho claro, apesar de ela não ter a característica, né? Aqui, na terceira geração, tem eu, meu irmão e a minha irmã. Meu irmão não tem olho claro, eu também não. Meu uma cor de burro quando foge, de vez em quando ele quer ser verde, de vez em quando ele quer ser castanho, mas não se definiu, coitado. E da minha irmã é verde, né?
Eu casei, meu esposo tem olho castanho. Eu tenho 2 filhas de olhos castanhos, né? Mariana e Giovana. Aqui eu tenho a minha irmã. Meu irmão é casado, mas não tem filhos, então tá representada a esposa dele aqui. Ela também não tem olho claro. A minha irmã, que tem olho claro, casou com o meu cunhado, que também tem olho claro. Os 2 filhos deles têm olho claro. Aqui eu não tô considerando se é azul, se é verde, tô só falando de olho claro, tá? Então, esse heredograma aqui é o heredograma que representa a minha família. Então, eu tenho 4 gerações, eu sempre represento cada linha do heredograma é uma geração, né? E aí eu represento com números romanos, então geração 1, 2, 3, 4, e eu numero os indivíduos de cada heredograma. O que acontece aqui? Existem 2 maneiras de numerar. Tem pessoas que têm heredogramas que vão aparecer numerados de 1 numa sequência e tem heredogramas que vão ser representados por linhas. Então, eu representei por linha aqui. Então, geração 1, indivíduo 1, 2, 3, 4. Geração 2, indivíduo 1, 2, 3, 4. Tenta-se colocar do mais velho para o mais novo, mas isso não é algo que vai dar errado no heredograma de vocês, tá? Aí, nós fizemos perguntinhas sobre o heredograma. Vou deixar ele lá em cima. Volte e meia, a minha câmera menina, não é câmera meia, é câmera menina, eu tenho a Mariana que está aqui me auxiliando. Então, o que a gente pode perguntar desse heredograma para a gente começar a brincadeira? Número de indivíduos, então vai lá e conta, na cara pálida. Quantos indivíduos tem ali? Nesse meu heredograma aqui em cima, eu tenho 25 indivíduos. Quantos são homens? 11, então os quadradinhos. Quantos são mulheres? 14, que são os círculos. Quantos são afetados pela característica? Ou seja, quantos têm olhos claros aqui? Ó, cor de olhos, vou até botar aqui. Claros, né? Quantos têm olhos claros? 8 indivíduos. Indique com uma flecha, uma seta, os indivíduos 1, geração 1, indivíduo 3. Deixei para fazer agora. Tá ali? Indivíduo 2, desculpa, geração 2, indivíduo 9. Tá aqui. Geração 3, indivíduo 5. Tá aqui. Geração 4, indivíduo 2. Isso pode ser pedido para vocês fazerem, né? Então, tá ali indicado. Essa característica que apareceu aqui é dominante ou recessiva? Ah, professora, agora tu forçou, né? Porque como é que eu vou saber? O que nós falamos? Uma característica dominante é aquela que aparece mais vezes na população. Uma característica recessiva é aquela que aparece em menor quantidade. A gente viu que da maioria, que é 25, 8 apresenta a característica. Então, ela é uma característica recessiva, tá? Aí, como nem tudo é festa e nem tudo é alegria, a professora fez aqui 2 heredogramas. Eu me realizo fazendo heredograma, porque eu sei fazer, é só bolinha e quadradinho. Né? Imagina que fosse desenhar um sistema reprodutor. Lembra do passado que eu desenhei para vocês, né? Meu Deus, que derrota. Eu tenho o heredograma 1, de uma característica qualquer, com os indivíduos afetados, as gerações marcadas. Tenho o heredograma 2, um pouquinho menor, também de uma característica qualquer, os indivíduos afetados, as gerações marcadas. O que vocês farão, lindos da vida? Vocês responderão as perguntinhas que estão aqui. Essas perguntinhas aqui, vocês vão responder para o heredograma 1, que está aqui. Então, para o heredograma 1, vocês vão dizer quantos indivíduos, quantos homens, quantas mulheres, quantos são afetados, indicar com a seta os afetados aqui, se a característica é dominante ou recessiva e vão numerar os indivíduos. Vão fazer a mesma coisa para o heredograma de número 2, tá? Então, 1, 2, responder tudo isso. E é para copiar, não é para fazer de conta, tá? Então, desenhe o heredograma, copia as questões e responde, desenhe o outro, copia as questões e responde. Depois, vocês vão escolher uma característica na família de vocês e vão montar um heredograma, considerando os avós, paternos e maternos, o pai e a mãe de vocês. Como eu sou muito boazinha, não precisa considerar os tios, tá? Né? Vocês e os irmãos. Se os irmãos forem casados e tiverem filhos, tem que constar. Agora, todo mundo aqui vai ter irmão que não é casado, óbvio.
para não ter que fazer, né? Conheço vocês, vão fazer um levantamento da família de vocês. Vocês vão construir um heredograma da família de vocês, vão numerar as gerações, vão numerar os indivíduos, tá? Então, qual é a atividade desta semana que vai estar lá no Classroom? Assistir essa aula, que eu tô vendo que tem gente que não tá assistindo, que eu consigo ver o número de visualizações no YouTube, tá? Vocês não se fazem de louco pra andar de ambulância, que ela tá bem cheinha já. Vocês vão copiar toda essa parte aqui, que é o heredograma. Isso aqui é importantíssimo ter no caderno, é uma sequência. Vão copiar o meu heredograma exemplo, bem lindo aqui. Vão copiar essa parte e vão fazer as atividades. Já falei da outra vez e vou repetir. Eu estou disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. No WhatsApp. Por que no WhatsApp? Porque lá eu vejo na hora. Lá no Classroom não vem perguntinha para mim, eu tenho que ir lá acessar. E isso nem sempre eu faço todo dia, né? Todo dia, toda hora eu tô no WhatsApp. Não toda hora também não, né, gente? Eu sou dona de casa, tem coisa pra fazer. Mas assim, no horário da aula de vocês, ou até à noite, tô fazendo atividade, pá, me surgiu uma dúvida, eu quero falar com a professora. Me chama lá, que a gente tira a dúvida de vocês, tá bom? Vou colocar um roteirinho lá no Classroom, junto com a aula, e mãos à obra. Abraço!